Foi uma guerra de gráficos e tabelas. A audiência pública das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos para debater a PEC 55, que limita por 20 anos os gastos federais à inflação do ano anterior. Economistas a favor e contra a proposta se revezaram na apresentação. Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi indicado pelo governo para defender a proposta. Segundo ele, a PEC é necessária para restaurar o equilíbrio fiscal. Samuel Pessoa afirmou que o desarranjo das contas públicas é resultado do esgotamento da capacidade do Estado em financiar o crescimento da economia. Esse limite foi ultrapassado no primeiro governo de Dilma Rousseff. Primeiro motivo que explica aquele despencamento, aquela queda abrupta do investimento é o esgotamento de uma série de programas da nova matriz econômica que tinham como pressuposto uma capacidade ilimitada de financiamento do Estado brasileiro. De acordo com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aumento de impostos não resolve o problema fiscal, já que o ritmo de crescimento das despesas é o dobro do da receita. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Indicado pela oposição, Pedro Zalute Bastos, professor de Economia da Unicamp, afirmou que a proposta vai prolongar a recessão em vez de ativar o crescimento. Um momento de desaceleração cíclica, teoricamente produzida por uma perda de confiança que ninguém consegue provar, o governo deve cortar o gasto, porque isso vai produzir uma recuperação do gasto privado. Isso não é verdade. O FMI analisou todos os casos e já fez a meia-culpa. De acordo com o professor, a PEC pune os inocentes, que vão perder com a queda dos gastos em educação e saúde, e defendeu como alternativa a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. Marcos Mendes, chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o corte de gastos é essencial. O que não existe na história econômica recente é um país que conseguiu se desenvolver com uma dívida pública crescendo assustadoramente, com um desequilíbrio estrutural nas suas contas. Então, ajuste fiscal é o passo número 1. Ter estabilidade fiscal é a condição que nós temos para sair da situação em que nós nos encontramos. Guilherme Santos Melo, professor de Economia da Unicamp, criticou a PEC. Para ele, o crescimento da economia só virá com a reforma do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é realmente um ponto fora da curva na comparação internacional. E isso precisa ser corrigido. E a conclusão que eu chego, portanto, é que um novo regime fiscal deve emergir para garantir capacidade financeira ao Estado brasileiro de viabilizar o crescimento de longo prazo, apoiar, sustentar o crescimento de longo prazo e distribuir renda e riqueza. Senadores contra e a favor da PEC apresentaram seus argumentos. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento, mas a existência de demanda efetiva na economia. É o fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. Os políticos e os gestores públicos não podem continuar tendo o livre-arbítrio de fazerem com o dinheiro da população aquilo que bem entendem. E apenas 11 países gastam menos de 16% de despesas primárias. 11 países. Olha o clube que nós vamos fazer parte se essa PEC for aprovada. Bangladesh, Guatemala, Nigéria, Madagascar, Sudão, Turcomenistão, é isso aqui. O que é a PEC? Para as pessoas entenderem definitivamente isso, é você travar o crescimento irresponsável, até criminoso, do gasto público, que provoca essa situação de desemprego e de fragilização dos mais pobres no Brasil.